Tá Pronto. bom. Então tá, então olha só. Pois é, eu vou dar uma aula para você essa aula eu fiz em duas partes. Então eu vou começar a segunda parte, aí no final eu volto lá em cima e faço um resuminho. Então, olha só, a gente estudou que não, eu vou ler aqui. Tudo que pensamos não nos veio de maneira casual. De onde surgiu tal opinião em mim? Desde quando eu penso assim ou assado? Os conceitos que tenho das coisas vieram de onde? É preciso conhecer o mundo. A gente está estudando o mundo, né? A gente estava estudando a nossa alma, como que ela funciona, as faculdades de sentidos, agora a gente está estudando o mundo. Então, estudar, caramba, para entendermos e encontrarmos exatamente contra o que e quem lutamos. Então, de novo, recordamos que tudo o que escutamos, vemos, cheiramos, sentimos, provamos com os sentidos do corpo formam as faculdades da alma. Isso é incrível, porque os cinco sentidos formam as três faculdades da alma. Entra direto assim, para a nossa alma. Assim, o mundo entra na gente pelos cinco sentidos. Quantas coisas podem destruí-la que estão. Tá todo cheio de erro de português, depois eu corrijo. Que estão com acesso livre e fácil no mundo, por exemplo, através das telas. Então, eu coloquei alguns exemplos assim, de como que o mundo tem bombardeado os cinco sentidos, né? Tipo assim, a gente ouve muitos sons e ruídos o tempo todo. Sim, se você chegar no supermercado, num shopping, tem música no fundo. Se você entra no elevador, se você entra no consultório médico, tem televisão ligada. E ainda tem o seu celular, ainda tem não sei o quê, ainda tem não sei o quê. O cardeal Sara, que é um cardeal super importante, ele escreveu um livro sobre isso, né? Sobre a ditadura do barulho, né? Você não consegue ter silêncio, né? Então, além disso, as músicas com instrumentos rítmicos, elas, elas naturalmente levam à sensualização do corpo. Então, você excita o corpo só de ouvir músicas rítmicas. Por exemplo, outra coisa, esse excesso de alimentação gourmet, que estimula o apetite desregrado. Assim como também essa coisa de excesso de aroma, né? Tudo tem aroma. Então, você está sempre respirando alguma coisa que você, na verdade, você está sempre excitando os seus sentidos, né? E também essa coisa do tato que experimenta o conforto em tudo, né? Então, e fora a visão, né, que é dos cinco sentidos a mais importante, que ela é mais perfeita, que ela também, só de você estar, por exemplo, dentro de um ônibus, que você passa na rua, você tem milhões de informações, né, de lojas, de outdoors, de não sei o quê. Você não passa por uma paisagem, você passa por informações. Fora isso, você também está dentro do carro ouvindo uma música, ou então você está com o seu, né, o fone de ouvido ouvindo alguma coisa. Então, assim, os cinco sentidos, eles nunca conseguem estar sem estímulo. Isso, sabe que isso leva a uma exaustão aos sentidos, né? Por isso as pessoas, elas vivem muito estressadas, elas têm crises de ansiedade, elas têm 500 coisas por causa disso. E mais ainda, os conteúdos dessas coisas, elas são muito anticristãs. Por quê? Porque o mundo ele é anticristão. São duas. Santo Agostinho fala, né? São duas cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens, e elas são opostas, né? Então essa exaustão, né, por causa da falta do silêncio, a falta da harmonia, da tranquilidade, da paz, da beleza, tudo isso leva a falta disso leva a uma grande exaustão dos sentidos. E ouvi um barulhinho. E a alma, ela recebe isso tudo como uma coisa que bombardeia ela também, tá?
Só que essa exaustão, ela tem levado as pessoas a várias doenças, né? Ela leva a pessoa a um langor, apatia, moleza, inércia, até o ápice disso, que é a depressão e o suicídio. Os índices de suicídio são enormes e as crianças, inclusive, elas não só estão tendo dificuldades de aprendizados, né? Como elas estão tendo doenças de adulto, né? De tanto estímulo que elas recebem. Então, existe o que acontece? O mundo ele não consegue entender isso, ele não consegue entender que as pessoas estão doentes por causa de uma exaustão dos sentidos e da alma delas. A alma delas está assim exausta de tanta coisa. E só a igreja consegue explicar para as pessoas isso, né? E isso já é uma coisa proposital, porque na verdade o mundo quer levar essa exaustão mesmo, porque o interesse do mundo é que as pessoas se desconectem de Deus mesmo. Isso é o interesse do mundo, né? A gente não pode esquecer que o dono do mundo é o diabo e ele vai querer, assim, usar todas as coisas possíveis e imagináveis para deixar as pessoas loucas, né? E se desconectarem de Deus. Não, não é à toa que existe o ateísmo hoje em dia é um negócio assim avassalador, né? Antigamente era um aqui outro ali, hoje em dia assim meio mundo é ateu, né? Os católicos diminuíram muito de número. Tá, tudo bem, é um número imenso ainda. São, assim, 1 bilhão e não sei quantos milhões de católicos no mundo, tá? Mas existem 5 bilhões de pessoas no mundo. Aí já é desproporcional, já é menos gente, né? Menos católico. Então, o que acontece? O combate dessa coisa, porque o que a gente está fazendo? A gente está estudando o mundo para a gente conhecer o mundo e saber como que a gente vai se defender disso. Então, só a igreja tem essa sabedoria. E aí as pessoas vão criticar a gente e falar, ah, mas vocês ficam falando que só vocês. Mas não é que a gente seja arrogante, ou seja lá o que for. É que Jesus realmente fundou. Ui, meus cachorros. É que Jesus realmente fundou uma igreja. Ele falou isso. Né? Ai, você está vendo meus cachorros gritando? Ele falou que ele fundou uma igreja, né? E qualquer outra coisa não é o que ele deixou, né? Só a igreja tem os sacramentos, só a igreja tem a correta interpretação da Bíblia, só a igreja tem o magistério. Espera só um minuto. Chega! Ai, ai, ai! E aí, como que a igreja faz? O que a gente tem que fazer? Pois é, então, o que a igreja sempre ensinou é o oposto do que o mundo faz. A igreja ensinou que a gente precisa combater o mundo com uma coisa chamada ascese e mortificação, que é você disciplinar o seu corpo e para você ter controle dele. Então, por exemplo, eu tenho que ter todo mundo tem que ter horários regrados para fazer as coisas. Se você tem uma vida sem um horário e uma regra, mesmo que você não precisa estar dentro de um convento para fazer isso, mas se você não tem isso, você já começa com o seu dia já vira um turbilhão, porque você, tipo assim, você não tem horário para acordar, então você entra na noite no computador, então você entra na noite fazendo um monte de coisa, no dia seguinte de manhã você está cansada, porque o seu sono ele não te descansou. Aí, eu tô falando você, assim, é você para todo mundo que vai ouvir, né? Não é você, é você. Eu tô conversando com você agora, mas todo mundo que for ouvir vai ser você. Então, por exemplo, o que está acontecendo? Está acontecendo que tem várias pessoas agora católicos que são influencers, e eles vêm aqui nas mídias para falar sobre isso. Por exemplo, tem uma menina, que é uma mulher já, a Pietra Bertolazzi. Ela é linda, ela tem uma filha de 7 anos, não sei o quê. O casamento dela terminou porque, claro, ela começou o casamento todo errado, então ela se converteu, o cara não se converteu, então terminou o casamento, mas ela é super católica. O que ela fala da vida dela? Ela tem, por exemplo, uma ascese de vida. Ela acorda todo dia às 5 horas da manhã e toma banho gelado. Isso é ascese, sabe assim? Tipo assim, você mortifica a tua carne, entendeu? Para você dominar o teu corpo. Porque senão você entra sempre numa moleza, assim, e você não consegue sair disso. Então, por exemplo,
O Guilherme Freire também é outro cara que tem falado pra caramba disso. Ele é um jovem rapaz que acabou de casar e já tem 4 filhos. E ele fala assim: não, tem que fazer jiu-jitsu para poder ordenar as coisas. Tem que lutar, tem que comer bem, tem que comer carne. Esse negócio de vegano não tem nada a ver, não sei o que, blá, blá, blá. Então, assim, são pessoas que falam uma linguagem assim, super acessível, mas falam essas coisas do controle do corpo, entende? A gente não tá chegando nem ainda assim na coisa da assim, missa, sacramento, a gente só está falando de coisa do corpo ainda, sabe? Que é tipo isso, por exemplo, eu estou passando por uma experiência incrível, 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 incrível na minha vida. Eu mudei o meu horário de ir para missa, porque eu tenho que ter missa diária. Então, eu estou indo à missa todo dia, às 7 horas da manhã, então eu tenho que acordar muito cedo para eu ir para a missa. Quando acaba a missa, eu fico 2 horas de adoração e volto para casa. Cara, sabe o quanto eu ganhei com isso? Muito. Por quê? Porque eu sentia muita dor no meu corpo, o meu corpo ficou mais forte e eu consegui produzir mais coisas na minha vida. Tipo assim, o meu tempo parece assim que ele dilatou, sabe? Quando eu vou dormir, eu já fiz tanta coisa, já aconteceu tanta coisa, e olha que eu tenho uma vida super recolhida, né? Eu tenho uma regra de vida, não sei o quê, eu não saio por aí fazendo um monte de coisa, porque não é para eu fazer isso mesmo, a minha vida é bem diferente da de todo mundo. Mas é muito incrível essa experiência de você ter um horário, porque eu ficava dependendo para fazer o meu dia dos horários da missa. Então, assim, às vezes a missa é às 7 da noite. Então, aquele meu dia, eu já acordava um pouco mais tarde, porque a missa é só às 7 da noite, não sei o quê. Nossa, se eu soubesse que eu ia ficar tão bem assim, eu já teria feito isso há muito tempo, sabe? Por quê? Porque o meu corpo ele começa a ser dominado e até a dor que eu tenho no corpo, que é impressionante. Eu tenho fibromialgia, eu tenho um monte de reumatismo, não sei o quê. Eu melhorei só porque eu estou acordando mais cedo, sabe? Eu consigo fazer as coisas, eu consigo produzir mais, eu consigo ler, eu consigo entender, eu consigo rezar melhor. Tudo ficou melhor porque eu mudei o meu horário. Então, assim, o que acontece? A mortificação, essa coisa assim, eu vou suportar isso para eu me dominar. Eu vou suportar, é, é, sei lá, a mortificação pode ser desde você suportar uma pessoa que você não gosta, e não é isso assim de, mas você está sendo falsa porque você está suportando uma pessoa que você não gosta. Não, eu estou suportando uma pessoa que eu não gosto, porque amar não é gostar, amar é querer o bem da pessoa, e apesar de não gostar, eu quero o bem daquela pessoa, eu quero que ela vá para o céu, porque querer o bem é querer o céu para a pessoa. Eu rezo pela pessoa, mas eu realmente não gosto. Então, eu vou suportar aquela pessoa. Eu vou conversar com essa pessoa. Mas por que eu estou fazendo isso? Por causa de Jesus e porque assim eu vou me controlar melhor. Eu vou controlar a minha paciência, eu vou controlar a minha raiva, eu vou controlar a minha, sabe? Tudo. Eu começo a aprender a me controlar. Não só mortificar com isso, sabe? Com as pessoas em torno da gente, mas se mortificar assim com várias coisas. Por exemplo, sei lá, por exemplo, hoje eu fiz uma comida que ficou horrível. Mas eu vou comer, porque eu só tenho aquilo para comer. Eu não vou fazer uma comida só porque o gosto não ficou assim, uma coisa gourmet, incrível, maravilhosa, e eu não vou comer. Entende? Assim, eu quero dizer o seguinte, é que a gente está numa sociedade que as pessoas não querem suportar mais nada. Quer ver o exemplo disso? Por exemplo, morre uma pessoa. Aí, se você fica um pouco triste, as pessoas falam assim: aí você tem que ir num psicólogo para fazer terapia, você tem que tomar um medicamento para você sair da tristeza. E quando a morte é uma coisa que pode te deixar triste, e é natural que você fique triste por alguns dias. Então, assim, nada é permitido, sabe? Eu não posso nem ficar triste, mas também não posso ficar alegre demais, mas, sabe? Então, todo mundo tem que funcionar de um jeito assim como foi inventado, entendeu? E as motivações são inúmeras, inúmeras.
para comprar, para gastar, para querer, para poder, enquanto que não é isso o catolicismo. O catolicismo ele não está empenhado em você ter, ele está empenhado em você, né, se mortificar, fazer as asceses, em ter as suas leituras espirituais, ter a sua vida sacramental, e paralelo a isso, você tem o seu trabalho, né, a sua profissão, que você vai desenvolver, porque, claro, né, se a pessoa não tem vocação religiosa nem sacerdotal, ela vai estar no mundo, vai conviver com o mundo sem ser do mundo, né? Então, isso é a primeira coisa, porque assim, a alma ela é superior ao corpo. Uma das coisas quando na catequese, né, tem esse curso ele pode ir até a catequese, quando a gente estuda assim que a alma ela é superior ao corpo. E por incrível que pareça, quem dá forma ao corpo não é a alma, não é o corpo que dá forma, a matéria não dá forma ao corpo, porque a matéria é inferior à alma que é espiritual. A forma, ela, inclusive quando você começa a estudar os animais, lembra quando você começa a estudar assim, o embrião dos animais, tem uma hora que todo mundo parece a mesma coisa. O ser humano, o embrião é parecido com a lagartixa, que é parecido com o dinossauro, que é parecido com o porco, que é parecido com o gato. Fica todo mundo assim, né? Parece um vermezinho. É porque a matéria, se você estudar a matéria, é a mesma de todo mundo. Todo mundo tem carbono, todo mundo tem oxigênio, todo mundo tem, sabe? A matéria, ela é a mesma. O que diferencia o ser, né? O ser, ele é diferenciado pela forma. Eu sei que um cachorro é um cachorro pela forma do cachorro, não é pela matéria do cachorro. Porque se eu botar no microscópio, você vê um monte de célula que o gato também tem, que o homem também tem. É músculo, a célula muscular ela é muito parecida nos animais todos. Entende? Isso é super interessante. E isso é filosofia. E a filosofia, ela dá uma amplidão assim imensa para o pensamento da gente, sabe? Então, por exemplo, se eu não tiver esse controle da minha matéria, que é o meu corpo, a minha alma, ela nunca vai estar no nível que ela precisa estar de espiritualidade e eu nunca vou progredir e eu vou ficar naquela coisa bem morna sempre, sabe? Aquele católico assim que não ama mesmo, sabe? Vai lá na missa só porque tem que ir na missa todo domingo, tem que ir no preceito e fica só nisso, entende? E a outra coisa justamente, que é o que a gente está fazendo aqui, é o segundo meio de combate no mundo, que é justamente estudar e conhecer. E esse pessoal que está fazendo dando essas motivações cristãs, assim, né? Eu falei do Guilherme, da Pietra e tal, eles falam muito disso, porque é o seguinte, para você saber exatamente quem é o mundo que você está em volta, você tem que conhecer o que é que esse mundo está te falando. Então, você tem que conhecer história, política e filosofia. Você não precisa ser PhD nisso, mas você tem que ter um conhecimento básico disso. Tipo assim, bom, eu tenho que entender um pouco de história, ou seja, eu tenho que entender, por exemplo, que houve a Revolução Francesa e que é tudo mentira, que foi tudo maravilhoso, foi uma coisa horrorosa. A França se encheu de sangue e tinha uma guilhotina que saía matando todo mundo. E no final das contas, eles também mataram eles mesmos, que foram, né, os iluministas. E, ó, faltam 10 minutos. E aí, então, assim, eu tenho que conhecer a história, porque o mundo ele vai querer me contar uma história que não é a história verdadeira. E eu preciso saber a história verdadeira. Eu preciso saber que a Idade Média ela não foi a Idade das Trevas, que, na verdade, o Renascimento é que foi uma treva. Porque a Idade Média foi um tempo de muito equilíbrio no mundo, tanto que durou muitos anos, anos e anos e anos e anos e anos. Por que uma coisa dura anos e anos e anos e anos? Porque está dando certo, né? Quando você rompe com aquilo e começa a vir um trambolhão de coisas, é porque tem alguma coisa errada, que ninguém consegue se equilibrar na história. Então, assim, eu preciso conhecer minimamente isso. Por exemplo, se eu não conheço isso, eu vou te falar o meu exemplo, e o meu exemplo é um exemplo de milhares de pessoas. Eu não conheço isso, eu entro na faculdade. A minha faculdade inteira é comunista. Eu rapidamente
começo a ter o mesmo pensamento deles, porque eu mal sei o que é o comunismo, eu mal sei o que sabe, o iluminismo, eu mal sei o que é o marxismo, mas parece ser uma coisa muito legal. Mas em 3 segundos eu comecei a fumar maconha, a ter relação sexual com todo mundo, ia fazer greve, ia ficar rebelde, ia ficar louca, sabe? Por quê? Porque é isso, a proposta é essa mesmo, é que você fique louca. Aí você sai completamente do seu eixo e vira uma outra pessoa, sabe? Então, assim, por que isso acontece? Porque você não conhece nada, você não sabe nada, você é uma idiota, você chega lá, como eu era uma completa idiota, uma menina mimada, burguesinha, que tinha tudo na mão, entra numa faculdade, ah, que lindo que você entrou na Faculdade Federal de Medicina. Tá, e daí? Todo mundo bem louco, hippie, naquele tempo eram hippies, e em 3 segundos eu virei uma maluca. Então, o que acontece? Porque eu não sei o que está acontecendo, eu não estudei nada, ninguém me falou nada e ninguém naquele tempo sabia nada também. Só que agora a internet, as mídias sociais trouxeram isso à tona. E é muito legal. Por quê? Porque agora as pessoas elas puderam pegar a verdade das coisas, tanto da história, da política, como da filosofia, e falar assim: cara, não é isso que está sendo falado. Então, a gente vai agora consertar essa história para as pessoas poderem entender por que elas precisam ser católicas, por que o catolicismo é belo, por que não é uma chatice, por que você tem que ler, por que você tem que conhecer as coisas, sabe? Por que você tem que ser uma pessoa minimamente informada, sabe? Por que não é careta e cafona ser católico? É uma coisa incrível e tem uma quantidade enorme de jovens se convertendo a rodo. Eu fico impressionada. Por quê? Porque, cara, eu tenho 64 anos, eu perdi 40 anos da minha vida fazendo as maiores loucuras porque eu não era convertida. Foi só isso que aconteceu comigo. E eu fiz loucura da loucura da loucura, até no final eu virar uma pessoa totalmente deprimida porque eu não sabia o que estava acontecendo do meu lado. Mas essa é a proposta, entende? Então, são essas duas vias. E a gente nem chegou ainda em sacramento, em missa, em nada. A gente só está falando disso. Para você saber como é que combate o mundo, você tem que entender que você tem que controlar o seu corpo. Você controla o seu corpo se mortificando e fazendo a sese. Vai, sabe, como diz o Guilherme, vai lutar jiu-jitsu, vai acordar cedo, vai comer carne, vai fazer exercício, vai ler um, 15 minutos de leitura por dia, você já está melhor do que antes, sabe? 15 minutos de oração por dia, você está melhor do que antes. Eles falam isso e é verdade. E é verdade. E eles são jovens, são inteligentes, ganham dinheiro, sabe? Por quê? É porque eles estão fazendo do jeito certo para fazer. É só por isso. É assim, como que faz errado? É só fazer como eu fiz, dá tudo errado. Eu nem fui médica porque eu detestava a medicina, mas eu fiz porque meu pai queria. Eu nem fui cineasta direito porque, no final das contas, você fica tão louca e vendida por tudo que você não faz nada direito e é um meio porco, imundo. Então, assim, o que você fez nesses 40 anos? Não, eu fiz tudo errado e cometi os piores pecados em 40 anos da minha vida. Só isso que acontece, sabe? E aí depois você pega esses 40 anos e olha para trás e fala assim: caraca, é uma vida inteira que Jesus vem realmente e ele restaura isso tudo e modifica tudo. Porque só ele para fazer isso. Porque por você mesmo, você fica tomando 500 remédios para depressão, que era o que eu fazia, né? E não entendia nada o que estava acontecendo, por que eu estava daquele jeito, por que eu era infeliz, eu não entendia por quê, né? Então, assim, isso é muito incrível, sabe? É muito incrível. E aí, a história toda, a gente ainda tem 6 minutos. É uma coisa muito linda, porque Deus falou, ele falou assim, ó, que ele mandou o filho dele porque ele amou tanto o mundo que mandou o filho dele, né, para morrer por nós. Isso é muito lindo. Ou seja, o mundo é isso, é esse lixo todo, é essa porcaria toda, e ainda assim Jesus veio para morrer por nós. E a outra coisa que é muito lindo é que São Paulo vai falar, eu vou voltar lá para a primeira aula para explicar isso quando acabar esse tempo, que a gente precisa mudar de mentalidade. Isso é uma coisa incrível ele falar isso, porque
mudar a mentalidade é justamente isso, você pegar o botão da sua inteligência e falar assim, chega de tanta doideira, agora eu vou querer aprender qual é a verdade. Então, eu vou estudar a doutrina da igreja, eu vou saber, afinal de contas, o que que é a igreja, porque, cara, é muito... Olha, eu vou falar um negócio, eu sempre, eu sempre amei estudar, e eu nunca estudei as coisas certas. Eu sempre amei ler, eu sempre amei, sabe, eu sempre quis ter conhecimento. Todas as pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida foram as pessoas que eu conheci quando eu me converti. Cara, o Sidney Silveira, por exemplo, é um cara que ele também estava no mundo louco, ele é jornalista. Quando ele se converteu, você acredita que é uma pessoa aprender sozinho a ler a Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino em latim, porque ele ficou tão apaixonado pela doutrina da igreja que ele foi lá e eu vou estudar. Hoje em dia, ele é um dos maiores, sabe, intelectuais e tomistas que tem no Brasil. Assim, o cara sabe, assim, eu até postei no grupo, se você ouve 15 minutos de uma aula dele, é uma quantidade tão grande de informação. A minha aula é um lixo perto da dele, né? Assim, eu não sei nada comparado com ele. Mas, assim, ele fala tanto, ele sabe tanto, que, primeiro, é difícil às vezes acompanhar o pensamento dele, às vezes tem que parar e falar assim, peraí, do que ele está falando agora? Porque ele vai emendando assim, por causa da quantidade de coisas que ele sabe, e ele vai, ao mesmo tempo que ele tem uma quantidade enorme de conhecimento, ele tem uma clareza no pensamento dele, ele te explica com uma lógica tão perfeita que você fica assim, cara, olha, eu saí de uma depressão assistindo um curso dele de tomismo, de Santo Tomás de Aquino, porque era tão perfeito o pensamento de Santo Tomás de Aquino, que ele explicava a igreja de uma forma tão perfeita, é a doutrina tão perfeita, que eu estava deprimida, juro, eu estava deprimida, eu saí da depressão, por causa da aula dele de São Tomás de Aquino, dele e não de outros professores também, que começavam a explicar, sabe, a existência de Deus, a existência dos anjos, mas é uma coisa lógica, assim, é perfeita, é incrível e maravilhosa, sabe? Então, esse conhecimento que a gente tem que ter, e por isso que a gente está aqui tentando fazer isso, né? Mas olha como é difícil, né? Porque está todo mundo muito acostumado com uma coisa que é um grande problema na igreja, que é você não ter esse conhecimento e você sentir as coisas e achar que a fé é uma coisa de você sentir, sentir, sentir. E, na verdade, a gente acabou de ver, opa, já vai acabar, que sentir não é a verdade. Você não chega à verdade sentindo, você chega à verdade pela inteligência. Agora a gente termina e você abre a próxima, tá? Vou fechar. Cadê o negocinho que está escrito end? Eu não estou achando. Stop share. End. Pronto.